Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Novidades impressionantes envolvendo o atacante Bissoli. Renovação contratual do Caleri deixa todo mundo de queixo caído, né? Oportunidade para novo goleiro no São Paulo. Atualização do Arboleda. Tem também, saibam os motivos do porquê o que tá acontecendo com a negociação entre São Paulo e o atacante Vitor Sá. E também Domingos Duarte, né? O zagueiro que peca. Tudo isso eu separei aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega nesse like aí já, vamos direto pro vídeo, mas chega nesse like aí porque o like dá mó moral e o vídeo tá recheado aqui, separei muita coisa para falar aqui de tudo que tá rolando no nosso mais querido São Paulo Futebol Clube, né? Então chega nesse like que é muito importante mesmo e bora pro vídeo. Galera, situação inacreditável envolvendo o zagueiro Domingos Duarte, né? Que já tava basicamente certo que o São Paulo ainda tem condições de chegar, mas o São Paulo tem algumas negociações emperradas, né? Algumas negociações travadas, muito por conta da incompetência do departamento de futebol do São Paulo. O Domingos Duarte, o que tá acontecendo em relação ao Domingos Duarte? São Paulo teria oferecido um salário de 450 mil, mais uma bonificação, uma luva ali pra tirar o cara, pro cara chegar de forma imediata. E estava tudo bem. Só que o zagueiro Domingos Duarte, junto dos seus empresários, né, teria pedido 20% a mais, algo que daria mais ou menos uns 90 mil. Eu acho que compensa. Se você tá pagando ali 450 mil, paga um pouquinho mais pra ter um zagueiro desses. De novo, Domingos Duarte não é a solução, não é um zagueiro cracaço, não é nenhum Thiago Silva, óbvio que não. Mas assim, a faixa salarial do São Paulo, cadê a coerência das faixas salariais do São Paulo, né? Tem jogador aí com mais de 32 anos, com mais de 33 anos, ganhando 1 milhão e 200 mil. Por que não pagar uns 90, 80, 90 mil reais a mais pra um zagueiro de Europa, um zagueiro português grandão, né? Que pode ser uma coisa interessante. Por que não pagar um pouquinho mais pra ter um zagueiro desses diferentes, uma vez que o São Paulo está ficando literalmente sem zagueiro? Então, falta muita lógica, falta muita coerência. Se não tivesse pagando pra ninguém, se tivesse pagando salários baixíssimos pra todo mundo, aí eu entenderia não aumentar absolutamente nada pra não trazer um novo zagueiro ou uma nova contratação. Eu entenderia, mas nesse caso não, porque não dá pra, neste caso aqui, não dá pra enxergar coerência, não dá pra enxergar absolutamente nada. Cadê o padrão de contratação? Qual que é a lógica de, aqui nós vamos pagar mais, aqui nós vamos pagar menos, porque tem um monte de jogador inútil no São Paulo que recebe uma verdadeira fortuna. Então é muito estranho, vai perder um zagueiro, não vai conseguir trazer Domingos Duarte, um zagueiro que, né, ninguém nunca ouviu falar do futebol português, não vai conseguir, talvez, né, eu acho que ainda vem, mas talvez não consiga trazer. É inacreditável, né? Inacreditável. Enfim, 450 mil, parece que ele tá pedindo 20% a mais aí de salário e o São Paulo agora emperrou as tratativas, negociações envolvendo Domingos Duarte. E aí o São Paulo precisa mais do que nunca de zagueiro, porque o Arboleda continua notificando o São Paulo, mandando e-mail, quer voltar a jogar e não voltará, né? Muito provavelmente não voltará mais a jogar pelo São Paulo. E o Arboleda, o único time realmente muito interessado para contratar o Arboleda que fez proposta foi o Vitória, né? O que chega aqui foi o Vitória. E agora tem o Santos também interessado no Arboleda. Então o São Paulo não está conseguindo negociar o Arboleda da forma que esperava. Nesse momento, eu particularmente não tenho muito otimismo para o São Paulo conseguir um baita negócio envolvendo o Arboleda. Então agora ficou estranho, né? Porque o Santos, ele é um time que vai pagar como, né? Que ele vai chegar e comprar? Dificilmente, né? O Santos acho que teria que ser por empréstimo, com opção de compra. Aqueles rolos, né? Aqueles rolos em que o São Paulo talvez não visse o dinheiro de forma imediata. Só que isso não é interessante. Nós precisamos do dinheiro agora, né? Nós precisamos de um clube que chegue e compre o Arboleda. Mas tá difícil. Tá difícil até pro São Paulo se livrar. E aí tem uma questão, né? Tem uma questão extra-campo envolvendo o Arboleda e o São Paulo com isso. Acabou de dispensar o Dória, está sem o Ferrarese por conta dos trâmites ali com o Botafogo, da questão com o Botafogo e quer, né, usar o Ferrarese como moeda de troca. São Paulo passa a ter ali o Tolói machucado, que pra mim não dá pra contar, e é um zagueiro muito fraco, tecnicamente falando.
Tolói, Alan Franco, Sabino, e tem o menino Osório, que é uma joia da base. Então o São Paulo, neste momento, continua ainda nesse embrolho, nessa questão aí complicada em relação a zagueiro, que muito provavelmente vai contratar. Mas eu acho que o Domingos Duarte, né, acho que o São Paulo ainda tem condições, porque não é possível, 20% a mais de salário é uma coisa que não impactaria tanto numa contratação de um zagueiro pra você não ter que gastar muito, né? Então acho que ainda seria interessante tentar esse Domingos Duarte. E galera, bomba explodiu, né, em relação ao Vitor Sá, que tava tudo certo, o cara já estava no São Paulo, agora tem divergências salariais. Parabéns, Rui Costa, você é muito bom, né? Você é muito competente, não consegue trazer um jogador de 32 anos, porque eu falei aqui, pô, bacana o Vitor Sá chegando, precisa de reformulação no elenco, já que vai trazer de qualquer jeito, porque o Dorival não é brincadeira, o Dorival não é qualquer técnico, então tem que apresentar, isso tava lá quando o Rafinha e o Rui Costa foram pra casa do Dorival. Cautela, o Dorival não pressiona, o Dorival não chega aloprando, mas o Dorival exige reforços. Falou, vai ter reforço? Beleza, eu vou dar autonomia, vocês tragam quem vocês quiserem, mas me reforcem o time. Dorival falou isso e o Dorival, ele é bem suave, ele é bem tranquilo em relação a isso. Só que a gestão, a diretoria de São Paulo precisa trazer. E aí nós contamos com o Rui Costa. Esse cara que eu queria nunca mais ter que mencionar aqui, nunca mais eu queria ter que falar esse nome, né? E aí o Rui Costa, de novo, né? Parabéns! Você não consegue trazer um jogador de 32 anos, que da mesma forma que pode dar muito certo, pode dar muito errado, porque o contrato não é tão interessante assim pro São Paulo, e o Rui Costa não consegue trazer um cara de 32 anos até 2029, pagando um salário relativamente alto. Perdão, gente. O que tá acontecendo? O Vitor Sá teria um salário ali de 700 mil e agora ele pede um salário maior ainda para ficar até em 2029. Ou seja, um contrato tão extenso desse é ruim pro São Paulo. Não é legal você trazer um jogador que não é um cracaço, é um cara que pode dar bastante certo. Eu tava otimista em relação ao Vitor Sá, mas é um contrato que não é interessante. É um tempo de contrato muito grande que não é tão interessante pro clube por conta do risco de não ter a certeza de que o jogador pode render da forma como nós estamos esperando. Então, parabéns, Rui Costa. Você, cada dia que passa, pra mim, pelo menos, mostra o quão é ruim o seu trabalho à frente do São Paulo Futebol Clube. Eu não confio absolutamente em nada do que você faz do seu trabalho. Então, é cada dia pior. Pra mim, as suas negociações, que você se diz aí que é o especialista, pra mim, a sua forma de enxergar e fazer futebol e as suas negociações, pra mim, elas são as piores possíveis. Elas não têm o menor cabimento. Por que não tentar, né, esse Vitor Sá? Porque assim, tem muita renovação acontecendo e tem muita contratação incoerente. É nesse sentido que eu falo. O Vitor Sá, ele é um cara que eu gosto, quero a chegada dele, só que, de novo, é um negócio, é um contrato, é um formato que nós temos que ficar em alerta. Não é tão interessante assim pro São Paulo. O São Paulo não é quem está dando as cartas. E tá aí, agora o cara tá pedindo mais ainda. O cara tá pedindo um valor maior de salário, sendo que o cara estaria vindo para até 2029. Então, assim, é uma coisa, assim, simplesmente inacreditável, né? E aí agora vai se esforçar para trazer o Vitor Sá, aparentemente, né? Ele pode vir ainda, mas nesse momento tem chance de melar, de dar errado. E aí não vai pagar um pouquinho mais pelo Vitor Duarte, pelo Domingos Duarte, o zagueiro. Então, assim, é tudo muito desconexo, é tudo muito fora da realidade. Então, assim, já que tem problemas com o Domingos Duarte, já que tem problemas com o Vitor Sá, por que não investir no Cebolinha? Que é um cara que o risco seria, talvez o salário fosse maior. Eu acho que dá pra pagar uns 800 mil pro Cebolinha, que é o que esse Vitor Sá quer ganhar. Dá pra pagar uns 800 mil pro Cebolinha, mas assim, pra mim o Cebolinha é mais jogador que o Vitor Sá. Por que não ir pra cima do Cebolinha agora? Já que não vai pagar o Domingos Duarte, por que não fazer um esforço pelo Cebolinha? Que os vencimentos, os salários, os valores são relativamente parecidos. Então, é uma diretoria que não tem a menor lógica, a menor coerência. Nós vemos, mas o Cebolinha não tem diferença nenhuma.
Não tem complicação nenhuma, porque é a mesma coisa do Arthur. O Arthur veio pro São Paulo da noite pro dia. Quantas vezes nós já ouvimos a ladainha, a palhaçada de jogadores do perfil do Arthur? Ah, não, São Paulo, aquela mentira, aquela idiotice, aquela coisa patética. Ah, não, o São Paulo não tem dinheiro, esse cara é muito caro. O Arthur é um cara que não é barato e veio da noite pro dia pro São Paulo quando o Roger Machado pediu. Então o Cebolinha não vai ficar no Flamengo, já falou que não vai ficar no Flamengo, ele já não tá nem jogando, faz tempo, há anos que o Cebolinha não joga no Flamengo. Então por que não ir pra cima de um cara igual o Cebolinha? Pra que arriscar tanto em relação ao Vitor Sá? O Cebolinha não tá em alta na carreira, nem o Vitor Sá. Mas o Cebolinha a gente sabe que é um cara que pode sim dar muito certo, pode ter uma boa repaginada no São Paulo, pode mudar a carreira dele, é um cara que a gente sabe que tem qualidade, de verdade. É verdade, não está brilhando os olhos lá no Flamengo, não tá dando aquela coisa, né? Só que é um cara que a gente sabe que tem grandes chances de dar certo, então por que não ir pra cima do Cebolinha? É uma gestão patética, é uma gestão nociva pro São Paulo, mas muito nociva, muito horrorosa, que não tem lógica, que não tem coerência, que não tem absolutamente nada. Mas vamos ver como é que vai ficar a situação em volta do Vitor Sá. Eu vou sempre atualizando aqui. Galera, a situação do Coronel, goleiro, né, que agora vai ganhar, né, aparentemente o Coronel vai ganhar mais oportunidades. Rafael está deixando a desejar, está pisando na bola no São Paulo, né? Não é que ele tá pisando na bola, ele tá falhando. Ele tá falhando. Pra mim nunca faltou vontade do Rafael, eu sempre gostei muito, mas o Rafael realmente está frangando. Agora ele começou a frangar. Parece que é um padrão dos goleiros que vem assumindo do São Paulo pós Rogério Ceni, né? Os goleiros eles começam bem, depois eles começam a cair muito. Para mim o Rafael ele era o que vinha sendo melhor depois da saída do Rogério e durante mais tempo, né? Do que nós vimos aí, Denis, Sidão, Volpi, Renan Ribeiro, Jandrei, coisas assim, né? Felipe Alves, coisas assim que não dá para encarar, né? Jean. Rafael, pra mim, ele vinha sendo o melhor disparado, mas agora começou a falhar. E eu sei que tem muitos aqui que falam que te digo, o Rafael não é goleiro, não joga nada esse cara e tal. Eu entendo isso. Eu sempre gostei, mas agora realmente o Rafael está deixando a desejar. E vamos ver se rola alguma oportunidade aí pro Coronel, né? Pro Coronel, que é um goleiro contratado, recém-contratado no São Paulo. Galera, a renovação contratual do Caleri, cada dia que passa é mais estarrecedora, né? Eu acho que o Caleri, ele é um cara super valorizado. Tenho muita gratidão, tenho muito carinho pelo Caleri, mas eu acho que nesse momento o Caleri é um cara super valorizado, um cara que está mal tecnicamente falando e fisicamente falando. Caleri, muito provavelmente, como eu tô atualizando todo dia, sempre aqui, muito provavelmente renovará com o São Paulo. Isso já tá quase certo, já tá quase tudo certo. Só não saiu do papel de forma oficial, né? Muito provavelmente renovará com o São Paulo e vencimentos maiores do que 1.200.000, 1.300.000. Eu acredito que seja algo em torno de 1,5 milhão. A renovação contratual do Caleri, tá? Uma bonificação, um aumento salarial do Caleri no São Paulo. Duvido que vai manter o mesmo salário, né? Eu acho que hoje ele ganha em torno de 1.200.000, acho que vai até para 1,5 milhão. Eu não acho interessante pelo momento que vive o Caleri. O Caleri, pra mim, não está tendo aquele diferencial em campo. Ele luta, ele tem raça, ele briga, mas assim, pra mim, abaixo tecnicamente e fisicamente falando. Mas muito provavelmente já está renovado, como eu sempre vinha falando aqui, até 2029. Te digo, como assim? Eu vi que era até 2028. Até 2029. 2028 seria o contrato, mas aí teria uma cláusula de metas a serem cumpridas e aí poderia estender mais um ano, que seria até 2029. Metas pro Caleri, o que seria? Jogar 45, né? Aquelas metas que qualquer jogador bate no São Paulo, às vezes até de forma proposital, né? Então, com certeza, fazendo esse acordo até 2028 com meta para 2029, podem esperar o Caleri até 2029 com uma renovação que, pra mim, assim, muito... Por mais gratidão, identificação que o Caleri tem com o São Paulo, pra mim é um ciclo encerrado, porque ele está super... Pra mim, o Caleri está super valorizado no São Paulo. Mas eu sei que isso divide opiniões. Queria que vocês comentassem em relação a isso. E, galera...
Falando de centroavante, pra mim o São Paulo com certeza poderia fazer algo melhor em relação ao centroavante, que é o Bisoli. Joia da base aqui do São Paulo, com números estarrecedores. O Bisoli, é verdade, ele tá no futebol tailandês. Beleza, te digo que o futebol tailandês não existe, eu concordo. Os números que eu vou mostrar aqui pra vocês são estarrecedores de forma positiva, tá? Só que o Bisoli é um cara que ele é da equipe de base do São Paulo, ele foi revelado aqui. Ele jogou no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, passagens por Avaí, Ceará. Ele é um cara que ele tá acostumado com o futebol brasileiro. Ele não é só esse futebol tailandês. Ele tem uns números aqui, olha aqui, ó. Na última temporada, 3 jogos, 6 gols. Bastante. Teve uma temporada, um pouquinho antes em outro clube, 8 jogos e 6 gols. Aqui não foi muito. Só que teve no time anterior, na Thai League, ele fez 25 jogos, 23 gols e 3 assistências. Eu concordo que o futebol tailandês não é exemplo pra nada, não é parâmetro pra nada. Mas é um cara que, retornando pro São Paulo, é um cara que sabe fazer gol, tá habituado a fazer gol. E é um cara que tá mais novo, mais saudável com os jogadores que nós temos ali. Então, assim, eu com certeza tentaria algo em volta desse Bisoli, jogador com valor baixo de mercado, né? Tem 28 anos, atacante, centroavante, podendo voltar pro São Paulo a hora que o São Paulo quisesse, né? Tá no futebol tailandês, com todo respeito, futebol inexistente. Então, eu gostaria, sim, já que o São Paulo não vai trazer o Carlos Vinícius, o Pedro, já que esses caras não vão vir pro São Paulo, não consegue nem trazer o Vitor Sá, traz o Bisoli, centroavante nosso, já é da casa, centroavante nosso, 28 anos, tá fazendo gol pra caramba. Tudo bem que é futebol tailandês, eu concordo. Só que é melhor tentar um Bisoli ou o André Silva ou o Tapia? Até mesmo o Caleri. Eu acharia uma tentativa muito bacana. E outra, também não vale tudo isso. Dá pra trazer o Bisoli de forma facilitada. Aí vale a pena você arriscar um pouquinho, tentar alguma coisinha. Porque o Bisoli, ele traria um novo cenário de ataque pro São Paulo e não valeria 1,5 milhão que muito provavelmente vai custar o Caleri. E o Lucas também. Então eu acho que seria interessante trazer o Bisoli, que é um cara já nosso, passagem por vários clubes do futebol brasileiro, não é um cara que tá mole porque tá jogando no futebol tailandês. Não, acho que não. Acho que seria uma situação interessante, uma baita de uma oportunidade, com todo o contexto, com tudo que nós estamos vendo acontecer no São Paulo. Mas e aí, vocês concordam ou não? O que vocês acham? Vão deixando nos comentários aí, claro, a opinião de vocês. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado, é isso aí. Vamos São Paulo, valeu e até a próxima.